pessoal, bem-vindos aí a mais uma semana da nossa disciplina Resistência dos Materiais. Nessa semana nós vamos então estar entrando no assunto roscas, né? E nesse primeiro vídeo, né, vamos falar aí sobre os tipos e configurações das roscas e nós vamos dar atenção aos parafusos que são utilizados no mundo da mecânica. Então, os parafusos com perfil cônico, com corpo cônico, que são utilizados aí principalmente para madeiras, nós vamos deixar de lado, nós vamos dar então atenção aos parafusos de corpo cilíndrico, tá bom? Que são os parafusos utilizados na mecânica. Então, para começar, né, recordando um pouquinho do que a gente falou sobre roscas, né, perfis de rosca, então existem vários tipos de perfis, né, triangular, trapezoidal, redondo, quadrado, dente de serra, cada um deles é útil para uma determinada aplicação. Sendo que o parafuso que tem o perfil que é utilizado nos elementos de fixação é o perfil triangular. Tá? Então esse perfil triangular que é usado aí em parafusos, porcas e prisioneiros, tá bom? É esse então que a gente vai estar focando a partir de agora, tá bom? Os outros perfis de parafuso têm a utilidade aí em sistemas de transmissão, principalmente, tá bom? Bom, então para começar, né, existem alguns parâmetros básicos, né, que a gente vai falar várias vezes aqui nas próximas aulas, né, que aí estão fornecendo aí a configuração dos parafusos. Então são eles. Primeiramente o comprimento da rosca, né, então alguns parafusos eles têm a rosca no seu comprimento total, né, da rosca, alguns não, né, alguns têm um comprimento da rosca num comprimento definido. Outro parâmetro importante é o diâmetro nominal, então o diâmetro externo, né, do parafuso, da rosca, então no caso, é o chamado diâmetro nominal. Então sempre que eu quero falar um parafuso de 6 milímetros, um parafuso de 20 milímetros, um parafuso de 10 milímetros, eu vou estar falando sempre do diâmetro externo da rosca, do parafuso. Aquela superfície mais externa é chamada de crista e a superfície mais interna é chamada de fundo. Tá? Os parafusos, então, essa geometria aqui entre cada filete é chamado de ângulo de filete. A gente vai ver que parafusos diferentes têm ângulos de filetes diferentes. A gente vai ver quais eles são mais para frente. E tem uma outra característica, né, outro parâmetro, que é chamado de passo. Então, o passo é a distância entre duas cristas consecutivas aí, né? É a distância, é esse passo que vai determinar aí a velocidade de avanço dos parafusos à medida que a gente faz o aperto dele, tá bom? Essas daqui então são as características básicas, né, dos parafusos. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, né? Então aqui existem algumas dimensões que a gente está colocando aqui, vamos falar sobre elas rapidamente aqui, né? Então no caso de rosca externa, né, então, que é o parafuso, que é essa parte aqui de baixo, né? Então nessa figura aqui eu tenho a rosca do parafuso aqui embaixo e aqui em cima eu tenho a rosca da porca, tá? Então vamos primeiro falar sobre a rosca do parafuso. Então esse diâmetro mais externo aqui é chamado de diâmetro nominal do parafuso, né? Esse diâmetro aqui, que vai dar no fundo da rosca, né, a gente chama de diâmetro interno. Né? Existe um diâmetro entre o diâmetro interno e o diâmetro nominal, né, que é o externo, existe um diâmetro intermediário aqui, ó, D2, que ele é chamado de diâmetro do flanco, ou diâmetro efetivo. Ele é importante, esse diâmetro, porque ele vai ter o mesmo valor, né, do diâmetro efetivo do parafuso e da porca. Então o diâmetro efetivo do parafuso e da porca vão ser sempre iguais, tá? Existe uma dimensão que é a altura do filete, né? O passo da rosca, né, que é a distância entre dois filetes, entre duas cristas consecutivas, e o ângulo do filete, que ele está relacionado ao perfil então da rosca, tá bom? Com relação então à porca, né, que é a rosca interna, né, que é isso aqui, eu tenho novamente o passo, né, que é a distância entre duas cristas, né? Eu tenho o diâmetro maior, que é esse D aqui, ó, né? É o diâmetro maior que a porca vai ter.
né, que é a parte mais externa. Eu tenho D1, que é o diâmetro menor, que é esse aqui, né? Que vai dar aí no diâmetro menor aqui da porca. Eu tenho o diâmetro do flanco ou diâmetro efetivo, que como eu falei, é igual, né, da porca e do parafuso. Né? E tem o ângulo do filete, que também é o mesmo. Tá bom? Então essas aqui são as dimensões que a gente vai estar explorando um pouquinho mais, né, da rosca dos parafusos. Uma outra coisa importante para falar para vocês é sobre os tipos de perfis de rosca que existem. Né? Então estamos falando de rosca de parafuso mecânico, né? Parafuso máquina. Então existe a chamada rosca métrica, a rosca chamada Whitworth e a rosca americana. Tá? São sistemas diferentes. O sistema internacional é utilizado aí pela maioria dos países, tá? E o sistema inglês e o sistema americano utilizam como medida padrão a polegada. Tá? Então por isso que existem coisas diferentes. No sistema internacional usa o milímetro como unidade padrão, e o sistema inglês e o sistema americano usam a polegada como sistema de unidade de medida de comprimento. Em cada um desses sistemas, né, a gente tem uma nomenclatura aqui dos tipos de rosca, né, e vamos explorar um pouquinho mais sobre isso aqui então. Né? Lembrando que a gente está falando de rosca triangular, tá bom? Que é a rosca utilizada para parafusos de fixação. Então, primeiramente, é o seguinte, né? Existe um tipo de rosca chamado rosca normal, né, que eventualmente é também chamado de rosca grossa, tá? Em algumas literaturas, em alguns fabricantes. E essa é o tipo de rosca que é recomendada para uso geral, né, da engenharia. Então esse é o padrão, né, de uso. Existe um outro tipo de rosca que é chamado de rosca fina. Né? A diferença é que a rosca fina ela possui um maior número de filetes, né, para o mesmo comprimento da rosca. Então aqui a gente tem uma figura, né, de uma rosca grossa ou rosca normal e uma rosca fina. Então ela tem, para o mesmo comprimento, né, de rosca, a gente tem uma quantidade maior de filetes aqui na rosca fina. Né? Essa rosca fina ela permite uma melhor fixação da porca ou do elemento roscado. Né? E isso evita o afrouxamento do parafuso. Né? Então essa rosca fina ela é muito utilizada em caso de vibração, né, de máquinas. Então se a máquina é sujeita à vibração, né, dependendo da sua magnitude, o engenheiro prefere utilizar então a rosca fina, né, porque evita que esse parafuso ele vai se afrouxar durante a utilização normal do parafuso. Né. Ela é recomendada em situações em que eu tenho aplicações com espessura fina, né, de parede. Né. Então, se eu tivesse rosca grossa, eu teria poucos fios que estariam engastados ali entre o parafuso e a porca. Né. Então, a rosca fina ela tem mais filetes, né, no caso de espessura fina, ou né, uma aplicação que é sujeita a vibrações. Então, isso aqui é mais interessante. E a lógica é a seguinte, né? Quanto maior o número de filetes, né, maior que vai ser a superfície de contato entre os dois elementos que eu estou unindo. Se eu tenho maior superfície de contato, eu tenho maior atrito. Né? E tendo maior atrito, eu tenho menor possibilidade de afrouxamento. Essa é a lógica, uma lógica bem fácil de se entender. Né? Então aqui é uma figura, né, mostrando um exemplo, né, de um parafuso com rosca normal. Né, então eu tenho um comprimento aqui, né, e nesse exemplo aqui eu tenho 10 filetes por polegada. Então aqui é uma polegada, é só contar aqui a quantidade de filetes, eu chego a 10 filetes por polegada. Na rosca fina, para a mesma extensão do parafuso, eu tenho 16 filetes, né, então tem uma quantidade de filetes maior na rosca fina. Com relação aos três tipos de perfil, então existe uma diferença de geometria, né, desses três tipos de rosca. Então vamos ver como é que são essas diferenças. Né? Na rosca métrica, né, se a gente olhar a rosca em corte, a gente vai ver o seguinte, né, todos eles, né, têm um perfil triangular, né, então isso é a parte comum. Né, só que na rosca métrica eu tenho um ângulo, né, do perfil de 60 graus, como mostra essa figurinha aqui. Né? A crista, né, da rosca métrica é plana e a raiz ela tem um formato arredondado. Tá? As medidas, né, da rosca métrica são todas definidas em milímetros. Tá bom?
A rosca Whitworth é um pouco diferente, né? A unidade de medidas é polegada, primeiramente, né? O ângulo, né, é de 55 graus, o ângulo entre filetes, não é 60, é 55 graus. A crista é arredondada, né? E a raiz também é arredondada. Tá? O passo é determinado dividindo-se, né, uma polegada pelo número de filetes contidos na polegada. Então, nos catálogos de parafuso de rosca Whitworth, normalmente a gente encontra a quantidade de filetes. Né? A rosca 16 filetes, 20 filetes, 25 filetes e por aí vai. Já a rosca americana também expressa as medidas em polegadas, né? O ângulo entre filetes é de 60 graus, da mesma forma que a rosca métrica. As cristas são planas, como a rosca métrica, e o fundo arredondado, como a rosca métrica. Então a única diferença é que na rosca métrica eu utilizo a unidade de medidas milímetro e na rosca americana eu uso polegada. Tá bom? Legal, então resumo, né? Então tem 3 sistemas, métrico, Whitworth e americano, né? Todas elas têm 2 padrões, né? Tem a rosca normal e fina em cada um deles, né? Sendo que a rosca fina é a rosca que tem mais filetes por comprimento da rosca do que a rosca normal. Nas roscas Whitworth e americana, né? Eu tenho uma nomenclatura, né? Que a gente acaba se acostumando com ela. Né? Existe a BSW, né, que é a rosca normal Whitworth. Né? BSW é uma sigla de British Standard Whitworth. Tá? E a rosca fina é a BSF, né? British Standard Fine, né? Fina. Tá? As roscas americanas ela tem uma nomenclatura UNC, que é United Nations Coarse, né? Que é grossa. E a rosca fina, que é o UNF, United Nations Fine, de fina. Tá bom? Então essas aqui são as nomenclaturas que a gente vai encontrar nos catálogos de parafuso aí mecânico. Tá bom? E aqui eu tenho o perfil. Então esse aqui é o resuminho, né, do que a gente falou sobre tipos e perfis de rosca para parafuso mecânico. Onde encontrar parafuso que preciso? Né? Então assim, ó, no mercado, né, nacional brasileiro, existe uma infinidade de fabricantes e distribuidores. Né? Então é muito comum os fabricantes de parafuso não venderem diretamente, né, para o consumidor final, mas venderem aí para os distribuidores. Né? Então os distribuidores eles têm uma série de parafusos em estoque, né? Um estoque muito grande de parafusos. E os parafusos que eles têm são normalmente aqueles que são mais utilizados, mais consumidos no mercado aí. Tá bom? E aí o que acontece, né? Em função disso, né, apesar de ter muitos, né, tem milhares de fabricantes aí, distribuidores de parafuso, nem sempre aquele parafuso exato, né, que é adotado num projeto específico de máquina, né, ou eventualmente o parafuso necessário, né, que eu estou fazendo uma manutenção aqui, como mostra a figurinha aqui, de repente eu vou procurar e não tem esse parafuso disponível no mercado, porque é um parafuso mais difícil e tal, né? Embora, né, muitas vezes padronizado, né? Então, nesses casos que eu não encontro no mercado, ou porque o parafuso tem uma dimensão que não é a dimensão padrão, ou porque aquele parafuso é de difícil consumo, então os fabricantes, distribuidores não têm isso aí em estoque, a empresa vai precisar fabricar os parafusos. Né? Então, isso é muito comum. Né? E nesse caso, então, para a gente fabricar o parafuso, eu preciso conhecer um pouco mais de como que é dimensionado o parafuso, como é que são as dimensões de ângulo, de rosca, de diâmetro e tudo mais. Né? Então é isso que a gente vai ver também na aula de hoje, no próximo vídeo. Tá bom? Bom, então para vocês terem uma ideia, existem alguns processos de fabricação diferentes para as roscas de parafuso. Né? Um deles é o processo de conformação por laminação. Né? A gente tem 2 cilindros, né, que tem o perfil da rosca, né, que vão estar laminando esse eixo que vai estar passando entre eles aqui, como a gente pode ver nesse filminho aqui, ó, nesse vídeo. Então a barra é posicionada entre as 2 ferramentas, né, que se aproximam, né, da barra, que é feita um movimento aqui rotacional da barra, enquanto ela passa
por esses cilindros de laminação que vão laminando a rosca, tá? De tal forma que a rosca saia do outro lado com o perfil que se quer ter, que é exatamente o perfil que é feito por essa ferramenta aqui, ó. Tá? Esse, então, é um dos processos de fabricação da rosca aí, tá? Como vocês viram aí. Um outro tipo de processo para fabricação de roscas é o processo por usinagem, né? No próprio torno, né? Então a gente vai ver um filminho como isso é feito. Essa usinagem ela é feita em várias etapas, né? Então gradualmente eu vou fazer passos, né, de rosca, né? Cada vez eu vou ter, em cada passo desse eu vou ter uma penetração maior da minha ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta, então ela tem o mesmo ângulo do filete, e a minha peça que vai ser rosqueada ela tem um avanço, né? Então é coordenado a rotação desse meu eixo que está sendo rosqueado e o avanço que ele está tendo, né, com relação à ferramenta. Então essa sincronização entre avanço, né, e rotação é que vai me garantir a abertura da minha rosca. Então vocês vejam que são várias etapas que essa usinagem é feita, né, até finalmente eu ter o passo final em que eu tenho finalmente a rosca pronta na medida que ela tem que ser fabricada aí, tá bom? Essa deve ser o passe final da minha rosca aí. Beleza? São os dois processos de fabricação, então, que essas roscas elas são, podem ser confeccionadas por uma fábrica aí. Tá bom? Beleza, pessoal. Para esse vídeo é isso, né? No próximo vídeo, então, nós vamos detalhar um pouco mais como é que a gente faria, então, o dimensionamento de roscas caso a gente precise fabricá-las, né, de alguma maneira, né? E vamos ver também como é que a gente especificaria uma rosca para comprar essa rosca no mercado, tá bom? Até o próximo vídeo.